Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos construir a face do desenho do mangá, não é? A cabeça, usando as formas geométricas elementares. Vocês vão perceber que com as formas geométricas básicas e seguindo aquelas linhas guias, nós vamos poder fazer proporcionalmente um rosto muito parecido, muito próximo, aliás, exatamente como o pessoal costuma fazer, os mangakás costumam fazer, aqueles desenhistas que fazem mangás. Então, acompanhem o passo a passo e percebam a facilidade que é construir a cabeça, a face do desenho de mangá. Para iniciarmos o desenho da face de uma figura de mangá, nós vamos começar com figura geométrica elementar. Nós vamos fazer então aqui um círculo. É só solta a mão, né? Vai exercitando. Esse inclusive pode ser um exercício para acertar um pouco a mão. Vai fazendo círculos, né? Até a tua mão ir ficando mais firme. Então tudo é exercício. Então vamos começar com a figura geométrica básica, o círculo. A partir daí nós vamos dividir esse círculo ao meio com uma linha vertical. Eu vou fortalecer um pouco mais para que ela possa ficar bem visível. E novamente nós vamos dividir ao meio, só que agora com uma linha horizontal. Essa linha horizontal corta essa circunferência, não é? E aí nós temos essa forma, uma parte aqui em cima e a outra aqui embaixo. Eu vou marcar aqui para ficar mais evidente, daqui a aqui uma medida, daqui a aqui outra medida. Aí nós vamos pegar esta segunda parte e dividir novamente ao meio. Então, no horizontal, riscamos mais uma vez ao meio. A partir daí, nós vamos pegar esta última parte, essa última medida, da ponta do lápis, a gente segura até onde está marcada a medida e transfere para a parte de baixo. E aí, traça a medida, certo? Então, nós vamos ter uma, duas, três medidas iguais e essa outra medida da metade da circunferência, a quarta. Muito bom. A face da figura do mangá, aquela tradicional, aquela que a gente conhece mais, ela tem um ângulo, né, e tem um formato bem diferente daquele desenho tradicional feito no Ocidente. Então, para que a gente tenha noção do rosto, que ele não é reto, ele inclina, eu vou traçar uma linha vertical aqui no limite da face de um lado e vou traçar outra do outro lado. Assim a gente vai perceber que fica esquisito essa linha e que realmente o rosto ele vai afunilando, ele vai afinando, certo? Muito bom. Para a gente descobrir o ângulo da linha que constrói a face, a gente pode partir do seguinte ponto. Com esta parte, com essa metade, nós podemos dividir em 3 e 1/3 dela nós vamos traçar o ângulo da face. É esse aqui, ó. A mesma coisa nós vamos repetir do outro lado. Dividimos em 3 e um lado nós traçamos nesta parte de baixo. A partir daí, nós vamos agora traçar a parte do queixo e da mandíbula. No desenho do mangá, de uma maneira geral, mas isso não é regra, tá? Tem uma variedade muito grande. Mas esse, basicamente, nós vamos fazer o queixo em forma de bico, que é o que acontece. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós traçamos esta linha, desse ponto a este, da divisão em 3, e nós havíamos traçado a base da circunferência aqui, certo? Então, nesse cruzamento entre esta linha e esta, nós encontramos um ponto. E é para este ponto, do outro lado, a mesma coisa, que nós vamos ligar o meio até esses lugares. Desta forma, olha,
eu consigo construir a face, o desenho da face do mangá. Aqui está a construção básica da face. É isto e isto. Então, eu já tenho aproximadamente como é o ângulo do rosto, né, da face. Muito bom. Aí, agora nós vamos para a parte, uma das partes mais importantes que caracteriza o desenho de mangá, que é o olho. Para isso, nós vamos já determinar o local aonde esse olho estará posicionado. Então vamos lá. Nós fizemos esse círculo e dividimos ao meio, tá certo? Então é do meio para a segunda marca, é aqui que nós vamos colocar o desenho do nosso olho. E como já vimos e sabemos, o olho do mangá, ele tem uma dimensão maior que o desenho de olho do ocidente. Então, eu estou traçando a marca principal da área que o olho vai ocupar. Necessariamente pode ser assim. Ou, como eu disse, existem formas muito variadas para fazer isso, tá certo? Esse aqui, nós vamos então aproximar um pouquinho, né, do formato ocidental, ou seja, vamos diminuir um pouquinho, unindo essas duas pontas aqui, essas duas partes, ó, parte de baixo, depois aqui, ó, a parte de cima. No olho, geralmente a parte de cima, ela é mais grossinha do que a parte de baixo, tá certo? Se continuássemos, nós iríamos para lá. Geralmente o olho do mangá, ele não fecha igual nós fizemos a figura da face ocidental na aula anterior. Ele vem e para no limite. E você está vendo completo porque eu estou fazendo um esboço bem forte para que possamos enxergar a parte de construção. O seu desenho, essas linhas guias, você vai fazer bem fraquinho, tá certo? Continuando. Então eu fiz o primeiro traçado aqui do olho e agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu vou unir, eu estou até diminuindo um pouquinho, né? Ó. Eu vou unir essa parte e quando chegar aqui, ó, vai fazer a outra construção. Olha só, vem. Aqui está a parte do olho. E a íris também é grande, ela acompanha essa dimensão. A íris, ela tem um formato também bem considerado. Então aqui está, ó, a íris. Vamos lá do outro lado a mesma coisa, não é? Ó. Aqui está. E o nosso olho, né, tem a íris aqui no meio, tá certo? E uma característica principal do olho do mangá são os brilhos. Brilhos e mais brilhos. Brilhos e mais brilhos. Em todas as direções a gente vê brilhos. E aí podemos então começar a entender. Vamos preencher a cor. O que seria a cor da nossa íris? Então eu vou reservar o que é brilho, não vou preencher. E aqui eu vou fazer do outro lado. Então esse seria o tom do olho que nós estamos fazendo. Está aqui. Depois a gente entra em mais detalhes para fazer a sombra, a pupila e o restante. Ok? Muito bom. Então aqui está a característica principal do desenho de mangá. E aí vem na parte de cima, nesse alinhamento, né, um pouco do tamanho do olho, a parte da sobrancelha. Aqui é uma, termina aqui, ó, e vai para cá. O restante da construção do mangá, por exemplo, o nariz, tem alguns desenhos que ele praticamente não aparece. O pessoal vem e coloca um ponto. Como eu fiz essas linhas muito fortes, e agora entram detalhes muito mais sutis, menores, eu vou eliminar um pouco esse excesso de linhas para a gente começar a traçar os detalhes.
Então vou pegar a borracha e vou dar uma leve apagada. Não vou apagar tudo para a gente poder continuar vendo um pouco do traçado, tá certo? Que é legal a gente acompanhar, porque é através do traçado que a gente consegue construir a nossa figura nas proporções desejadas. Pronto, agora sim dá para ver. Muito bom. Então, o nariz ele estará localizado neste segundo espaço, tá certo? Então tem o grande, a testa, um risco no meio da circunferência, que a circunferência vem até aqui. Depois dividimos ao meio, onde marcamos o olho. E esta, daqui para cá, nesse espaço tem alguns que simplesmente marcam um pontinho. Neste caso, eu acho que a gente pode até construir, avançar um pouquinho mais, fazendo um pouco mais do nariz, porque a boca também, em geral, é um risco básico assim, ó, tá certo? E aí fica praticamente pronto com esta construção. Uma manchinha para fazer o nariz e a boca, um risquinho que fica mais forte no final para mostrar profundidade. A orelha do mangá, ela acompanha o tamanho do nariz. Ela vem no meio da parte do sobrancelha e olho e o meio aqui, onde está localizado o nariz. Então é só fazer como se fosse uma letra C, de certo? Tá certo? E aí você tem a orelha da figura prontinha, que é bem simples também, o pessoal marca. Às vezes, geralmente o cabelo cobre. Muito bom. Para fazermos o pescoço, no desenho do mangá, ele, principalmente da figura feminina, ele é mais estreitinho, né? Então você já pode usar um referencial que já tem aqui, se você quiser, ou usar o referencial do olho, que é a íris aqui, ó, ou entre a íris e o final do olho, você traça uma linha, tá vendo? Entre a íris e o final do olho você traça, e aí você tem o pescoço prontinho da sua figura. No mangá, as figuras costumam usar roupinhas de moda, acompanham aí um estilo. Então a gente pode aproveitar aqui, ó, e já construir aqui, ó, uma camisa com a golinha, tá certo? Põe a gola aqui. O ombro, para fazer o ombro, a gente determina a altura do pescoço. A altura do pescoço a gente pode medir entre o máximo, nariz e queixo, tá certo? Seria isso aqui, ó, entre o nariz e o queixo. E no meio a gente traça uma curvinha ou pode até fazer uma linha reta. É questão de escolha no meio. Fazendo isso, a gente já consegue determinar na curva como é que está o ombro e aonde vai o ombro da nossa figura. E aí continua completando aqui. Continua completando. Podemos até fazer mais um pouquinho aqui, ó, para que a nossa figura fique fashion. Aqui e aqui está a nossa personagem. Bom, agora a gente pode partir para o cabelo. Para fazer o cabelo, a gente sabe que existe também outra característica muito importante. Então, podemos partir do ponto central. Imagina que o cabelo vai nascer aqui e aí deste ponto nós vamos traçar as mechas. Então vamos imaginar, ó, um cabelo caindo aqui, ó, tá certo? Vindo desse ponto, sempre partindo desse ponto. Aí vem aqui, ó, vem aqui, mais um. Esse aqui, ó, podemos até, ó, vem fazer um movimento assim, vem para cá, ó. Este vai, continua, não é, ó. E aqui também vem, ó. Sempre numa direção. Então eu já vou acompanhando a curva o movimento do cabelo.
tá certo? E como uma das características é um cabelão, aqui a gente já completa ele, olha, colocando mais um pouco aqui de cabelo. A orelha estaria aqui, ó, aparecendo, né? Então eu vou completar mais um pouco aqui, ó. Porque daqui, como se ele fosse fazendo esse movimento, ó, estaria fazendo esse movimento. Aí ele vai estar, talvez ele tenha um coque aí atrás e aí ele vem saindo por trás, ó. Ele pode sair por trás aqui, ó. Fazendo movimentos maiores. Podemos incrementar aqui, ó, um laço, a gente pode colocar um lacinho aqui, ó, na nossa figura, e aí basicamente é isso. Você já viu a construção básica. Agora vamos dar uma incrementada, já que a gente fez um olho mais incrementado aqui, para que o nariz não fique tão simples, mas ele também pode ficar assim, assim como a boca pode ficar assim. Mas já que fizemos desse jeito, a gente pode em cima desse trabalhar um pouco mais para exercitar o nosso desenho. Então eu vou dar uma limpadinha rápida e aqui, ó, no espaço do nariz, nós vamos aproveitar para fazer um narizinho aqui, ó. Imagine uma elipse, tá certo? Essa elipse é que vai sair para formar o nariz. Como? Assim, ó. Do meio aqui, ó, tem uma narina, do outro lado a outra narina, que abre por aqui e abre por aqui. E aqui, ó, nós vamos perceber que tem até a sombra do nariz arrebitadinho aqui. Aqui a parte de cima do nariz que vem para cá. Então a gente pode até já marcar isso. E a boca também podemos fazer um pouco mais. A gente pode chegar e, olha lá, ó, coloca um pouco mais de lábio. Aqui embaixo também, olha, podemos colocar um pouquinho. E o lábio, ele tem essa divisãozinha aqui, ó. Tá certo? Ó. E pronto, a estrutura básica tá aí, formando até bicos. Agora que a gente fez o esquema geral, vamos fortalecer um pouco com um lápis mais escuro, um 6B, por exemplo. Então, já que o meu cabelo que eu fiz não cobriu toda a orelha, então eu venho aqui e complemento aqui o que vai aparecer, ó. E o cabelo, olha lá, opa, o cabelo, aqui está. Ok? Aqui vem. E os olhos. Os olhos a gente vai fortalecer. Ele vai parar aqui, porque essa parte nós fizemos forte, mas ela pode, olha, eu vou até limpar um pouquinho para que fique mais próximo do que nós queremos. Então fica em branco. Então ele vem só aqui, ó. Então vem, né, daqui, ele vem avançando, ok? E essa parte nessa direção. Nessa direção aqui. Aproveitamos para fazer uns cílios aqui na nossa figura. Ó. Uma figura feminina com uns super cílios. Podemos fazer, ó. Ok? E fortalece aqui, ó. Agora vem a íris, que aparece mais forte. A gente faz uma sombrinha deste lado, ok? E aqui está já a construção básica da nossa figura. Então vamos fazer o outro olho. Aqui fica a marcação do brilho. Aqui está a íris forte. Aqui faz uma sombrinha. Aqui tem outra marcação. E vem. Então vamos fazer aqui, ó, mais cílios. Cílios para que nossa figura fique bem interessante. E aí marca só um pontinho aqui, ó, a narina, não é? E aí já tem a sombra que a gente faz com lápis mais fraquinho, tá certo? Ó. Fraquinho, só para dar
a direção, a entonação marcando a sombra aqui, né? E a direção que ele ocupa e a boca. A boca, então, ela está com um leve sorriso, vem, olha lá, um sorriso, e vem para lá e sobe. E aqui então a gente pode também fazer uma marcação para que não fique só o risquinho, mas também poderia, né? Não tem problema nenhum. Olha aí, né? A boca já está pronta, tá certo? Muito bom. A sobrancelha não pode esquecer que tem a sobrancelha aqui, né? Ó, aqui a parte, vem. A face, não vamos deixar, se deixar duro assim fica muito agressivo. Então a gente pode aproveitar para arredondar um pouco. Vamos arredondar um pouco, olá, para ficar mais delicado. Olha aí. Continuamos, ó, vamos aproveitar o pescoço aqui embaixo, essa parte da camisa, a gola, tá certo? Ó, vem, vai, para cá, vem para cá, mais um. Terminou aqui. Então nós vamos, aqui tem a parte do que vai para a testa, o cabelo, né? Então vamos, aqui apareceu um pouquinho porque não cobriu tudo, e aí continuando o cabelo, ó. Aqui está, vem um pouquinho para cá. Podemos também, ó, como se estiver, vou até deitar o lápis, ocupa mais área, tá certo? Ó. E aqui ele vai, ó. Tá certo? E aí vamos, né, porque bastante cabelo, é importante que ele também caia por trás e venha por trás assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um contraste para enxergar melhor o que é que tem aqui de cabelo, de marcação. Aí, olha, uma coisa que é legal fazer, que o japonês faz muito, é a textura. Então, textura é feito através de várias marcações que você pode usar, desde linhas, figuras, pontos, traços, forminhas geométricas simples, até outras coisas mais elementares de tons claros e escuros. Olha aqui um laço, fizemos aqui um laço na nossa figurinha e desta forma nós concluímos a construção da cabeça do desenho de manga. Aí está, usando formas geométricas elementares. Treinem bastante, que isso que é importante. Até o nosso próximo encontro.